Tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para contar mais uma história da minha vida, da minha luta e acima de tudo, de muita superação, que eu dou graças ao meu Deus por tudo que tem acontecido e aconteceu na minha vida. Agradeço aqui de coração a todos os meus seguidores que não medem esforços para entrar nas minhas redes sociais e acompanhar um pouco da minha vida. Eu quero contar para vocês aqui uma aventura que eu tive, que foi a minha primeira viagem de caminhão para o Rio de Janeiro. Eu carreguei aqui mesmo em Padre Bernardo, foi uma espécie de uma draga, uns canos, uma carga até relativamente leve, porém um pouco alta, porque na época o meu caminhão não contava com a subgrade, que era o graneleiro, era carga seca. Então eu peguei essa carga para o Rio de Janeiro mesmo, para o grande Rio de Janeiro. E assim fui. Saí daqui, parei em Brasília porque notei um barulho na roda dianteira, quando eu freava. E eu cheguei, encostei numa oficina mecânica e falei para o mecânico, falei, meu caminhão soltou uma lona de freio dianteira do meu lado aqui. Você pode trocar para mim? Ele falou, posso. Colocou o macaco e rodou. Quando ele girou a roda, ele falou, como é que você sabe que é lona de freio? Eu falei, eu sei que é lona de freio. Mas a vez não é. Eu falei, amigo, tira e troca para mim, por favor. Nós já combinamos o preço. Aí ele tirou. Quando ele tirou, ele falou, de fato era a lona de freio mesmo. Aí trocou todas, né? Eu já tinha trocado do outro, não tinha 15 dias. Do outro lado, todas as lonas. E aí ele falou, olha, tem um rolamento aqui na roda que tá ruim. E meu amigo, troca só a lona e põe aí e vamos embora. Ah, mas ele pode dar problema para você. Você está indo para onde? Eu falei, para o Rio de Janeiro. Ele falou, pode te dar problema na estrada. Eu falei, meu amigo, eu não quero que troque o rolamento. Pode colocar aí, tá bom? Te agradeço muito pela preocupação, mas eu não quero trocar. Eu sabia que o rolamentos era bom. Aí ele com muita cara ruim, tal, trocou, paguei e fui embora. Fui embora, toquei, rodei ali mais ou menos até 5 da manhã. Isso era mais ou menos, eu saí de Brasília, eram umas 11 horas, eu rodei bem, fui dormir em Belo Horizonte. Dormi não, passar o resto da noite, né, que eram as 5 horas da manhã. Aí Belo Horizonte, eu amanheci o dia, tomei um café e desci a Serra de Petrópolis. Muito bonita, porém perigosa. E cheguei no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, parei mais precisamente no posto que chamava antigamente Porcão, Casa da Banha, que chamava, ali no início da Avenida Brasil. E eu parei ali. Parei, almocei, fiquei por ali, tranquilo. Aí, naquela época não existia, né? GPS, nada. Você tinha que ir com o endereço. Eu tinha o endereço anotado num papel e, como dizia o meu saudoso pai, né? Quem tem boca vai a Roma. Perguntando, cheguei no local de descarga, no bairro, um bairro parece que era São Cristóvão. E ali eu descarreguei e voltei para esse mesmo posto. Todo mundo, uns chamava de Casa da Banha, outros chamava de Porcão. E ali eu fiquei, dormi a noite ali. E quando era noite, que eu estava jantando, eu encontrei um cidadão, apelido de Chiquinho. E esse jovem veio demonstrar que a presença de Deus, ela não está só no céu ou só em outras coisas. Ela está muitas vezes em uma pessoa. E esse jovem Chiquinho, da pele negra, porém super educado, e ele começou a conversar comigo e ele era chamado lá, como nós todos os caminhoneiros chamamos, chapa. Ele trabalhava para descarregar caminhão. E ele conversando comigo, batendo papo, sobre o Rio de Janeiro e tal. Ele falou, você está procurando carga? Eu falei, sim, eu estou procurando carga. Ele falou, olha, a transportadora fica aberta até tarde, você não quer ir lá olhar, não? E eu fui, junto com ele. Cheguei lá, achei uma carga para Brasília.
carga de Coca-Cola, garrafa de Coca-Cola vazia, pega lá na beira de um cais, lá para lá. E esse mesmo Chiquinho falou, essa carga do senhor vai precisar de cantoneira, porque a carga é alta. Ela é mais de 2 metros de altura. Ela precisa de cantoneira. Eu falei, rapaz, como é que vai? Deixa que eu vou providenciar para o senhor isso aí. E eu fiquei por ali, tranquilo. Ele chegou lá mais ou menos umas 10 horas da noite, levou uma água mineral para mim. Eu bebi aquela água e deitei dentro do caminhão. Quando eu estava começando a pegar no sono, ele bateu no vidro, falou, olha, já consegui, já vou fazer as cantoneiras para o senhor. Ele falou, onde você arranjou essas madeiras? Eu falei, eu pedi emprestado. Falou assim para mim e riu. Bom, ele sabe, ele conhece a cidade e eu não conhecia, né? Quando foi de manhã cedo, ele já me acordou 6h30 da manhã com essas cantoneiras. E me levou até o local de trabalho, onde ia carregar. Onde a turma lá trabalhava na beira, lá parece que é um cais, que eu vi que tinha muita água em volta. E ali eu cheguei, parei o caminhão e, por incrível que pareça, eu tive que andar uma distância longa para poder pegar a ordem da carga. Eu estava com pedido da transportadora, mas tinha que pegar a ordem da carga para trazer para a portaria. E era bem longe para mim andar, e eu com muita dificuldade fui e cheguei lá. Tinha uma janelinha pequena, que se chama de guichê, e ali eu cheguei e falei com o cara, falei, olha, eu estou aqui, vou pegar a ordem aqui da transportadora Júpiter para poder carregar. Aí ele levantou, olhou assim no guichê e falou assim para mim, o senhor volta no caminhão, vai se compor primeiro, para depois eu dar a ordem para o senhor. Eu falei, mas o que você entende por compor? Porque o senhor não está vestido adequado. O senhor está de chinela, bermuda e camiseta cavada, igual eu estou aqui hoje. Aí eu falei, moço, mas me dá a ordem. E eu vou para o caminhão, lá eu me componho e venho aqui, me apresento para o senhor com o caminhão e eu já entro, porque está difícil eu voltar a pé lá e voltar aqui de novo composto, igual o senhor quer que eu venha. Para mim é difícil. Não, se o senhor não se compõe, eu não dou a ordem. Eu voltei a pé com muita humildade, me compus, como ele disse, tênis, calça comprida, blusa de manga, apresentei para ele, ele me deu a ordem e eu voltei, peguei o caminhão de novo, entrei e carreguei. Uma carga alta, esse Chiquinho lonou o caminhão, naquela época era aquele enceradão pesado, locomotiva, ele amarrou milimetradamente, tudinho. E eu fui, parei lá no mesmo posto que eu peguei ele, perguntei para ele quanto que era. E ele falou, o senhor me dá o que eu merecer. Eu peguei um dinheiro, dei para ele, um dinheiro, e dei um abraço nele. Falei, rapaz, pessoas igual você são enviadas de Deus. Eu cheguei aqui, um peixe fora d'água, não conhecia ninguém. E eu te agradeço muito de coração. Foi quando ele foi embora e eu subi de novo para a transportadora, eles me entregaram as notas fiscais, todas prontas, e no rodapé da nota estava escrito, horário de entrega da carga pesado. Eu vi que era uma carga horária. E, poxa vida, hein? E aí, o que eu tive que fazer? Rodar, né? Rodar. E eu, na saída do Rio de Janeiro, tinha Petrópolis, onde a gente subia a serra, saía em Belo Horizonte, e tinha também a Via Dutra. E eu, como parece um chamado de Deus, eu passei pela Via Dutra. Aí fui andando, bem depois eu vi um lugar muito bonito, que eu disse, gente, eu conheço esse lugar, me parece que é de uma folhinha, de um calendário. E lá tinha uma polícia rodoviária, eu parei espontaneamente, perguntei para ele falou, não, você está chegando aqui na igreja de Aparecida do Norte. Eu até me emocionei, porque quando eu era pequeno, que eu tive esse problema na perna, minha mãe me entregou a Nossa Senhora da Aparecida. E eu, mesmo com a carga horária, toquei para lá, parei o caminhão
e me disseram que tinha acabado naquele momento a missa dos caminhoneiros. Tinha muito caminhoneiro lá. E ali eu parei, muita dificuldade também, fui até os pés de Nossa Senhora Aparecida, fiz as minhas orações, de lá liguei para minha mãe no orelhão, a minha mãe chorou, emocionada, meu pai se emocionou muito, saber que eu estava lá. Fiz a janta minha ali, jantei, e aí, vocês sabem, né? Aí tive que tomar a Ibitzinho, que não tinha como, e aí o pau quebrou. Rodei, descontei a minha carta frete no posto, enchi o tanque e aí consegui chegar em Brasília cumprindo o horário que eles tinham determinado. Cheguei, cumpri o horário, cheguei mais ou menos umas 2 horas antes. Cheguei lá, era mais ou menos 8 horas da manhã. Eu rodei a noite inteira, o dia e a noite. Eu rodei inteirinha, mas consegui chegar. E eles vieram descarregar meu caminhão 4 horas da tarde. É difícil, né? Mas é assim mesmo. Quem está na guerra é para guerrear. Quem está na luta é para lutar. A vida do caminhoneiro, muitos dizem que é fácil, mas ela é difícil. Ela é divertida, ela é boa, a gente conhece vários lugares. Eu costumava dizer que eu era um turista forçado, que eu conhecia os lugares por força da obrigação, por força de buscar o pão de cada dia para o meu lar. Mas valeu a pena essa viagem do Rio de Janeiro, eu conheci, achei muito bonito, um trânsito muito difícil, um trânsito complicado, e eu na época apenas com o endereço. Mas Deus colocou no meu caminho esse Chiquinho, esse menino que me ensinou o local e que me ajudou tanto. E no próximo vídeo eu vou gravar para vocês contando a segunda viagem minha do Rio de Janeiro e o que aconteceu com o Chiquinho, que foi a primeira pessoa que eu procurei em chegar no posto Casa da Banha, no Porcão. Tá joia? Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine. Muito obrigado a todos os meus seguidores e, porventura, aqueles que só passam por curiosidade. Assim, segue, que vocês vão ouvir a verdadeira história de um caminhoneiro raiz, que sonhava com isso, desde que andava de bicicleta. Deus os abençoe, Deus os ilumine.